Me diz aqui, quem nunca sentiu os efeitos de uma noite mal dormida? Cansaço, raciocínio lento, queda na produtividade, sensações que podem, inclusive, impactar e muito, negativamente, é claro, no nosso trabalho, não é? Para se ter uma ideia, pesquisas da Organização Mundial da Saúde apontam que 40% da população mundial não dorme como gostaria. Sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com a especialista em liderança e comportamento humano, Leila Santos. Bom dia, bem-vinda de volta, Leila, aqui na Edição Manhã, hoje para falar do sono, que é um assunto polêmico, né? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que acompanham aqui o Edição Manhã. Um prazer estar com vocês aqui de volta. Verdade, o sono, parece que virou um luxo para a maioria das pessoas. E aí a gente lembra, que quando a gente era criança, os pais ou os avós falavam assim: menina, vai dormir cedo, senão você não cresce, senão você não aprende. E eles tinham toda a razão, viu, Juliana? Agora, qual que é o impacto, hein, Leila, quando a gente fala? A gente sente literalmente no corpo, esse cansaço, mas essa falta de um sono adequado, ela também impacta na nossa mente. Com certeza, porque assim, o sono, se a gente fizer uma comparação, quando o nosso celular está descarregando, a gente tem que ir lá, ligar o carregador na tomada para ele recarregar a energia, não é? O sono, ele funciona para o ser humano como um carregador, porque é durante o sono que o nosso organismo, tanto físico como mental, ele sofre aí uma regulação, não é? Então, durante o sono, a gente tem toda a parte da renovação celular, reequilíbrio dos hormônios, até mesmo da glicose, né? Que hoje em dia afeta tantas pessoas aí que têm diabetes. E no ponto de vista mental, é durante o sono que acontece a consolidação das memórias. Então, todas aquelas informações que a gente recebeu ao longo do dia, que não vão ser úteis, são descartadas, e aquelas que são relevantes para o nosso aprendizado, até para a nossa sobrevivência, elas são armazenadas ali, em algumas memórias no nosso cérebro. Então, a privação do sono impede que que esse sistema de regulação de metabolismo ele aconteça de uma forma completa. Por isso, a gente no dia seguinte a gente tem uma sensação de cansaço físico e muitas vezes o cansaço mental. E quando a gente fala, Leila, de trabalho, de produtividade, isso também, de acordo com tudo que você já trouxe até aqui, é extremamente importante. Uma pessoa que está ali, que não teve uma noite, um sono restaurador, não teve essa energia ali recompensada. No outro dia, vai literalmente quase morrendo ali trabalhar. E aí tem uma série de impactos, né? Exato. Porque o que acontece? Durante o sono, principalmente se a gente tem um sono reparador, ele tem algumas etapas, e uma delas, é um sono mais profundo, a gente tem ali, como eu disse, o restabelecimento, de algumas funções super importantes. E uma das funções que fica bastante comprometida com a privação do sono é o foco atencional. Não é? Então, imagina, no trabalho, se eu não consigo me concentrar, se eu não consigo tomar boas decisões, isso impacta diretamente no meu desempenho, no meu resultado. Sem contar que a privação altera também o nosso humor, o nosso estado emocional. Então, eu serei uma pessoa mais irritada, mais intolerante no trabalho, o que também compromete as minhas interações e os meus resultados. Não é? Então, o sono está ligado diretamente, realmente, com a nossa capacidade produtiva. E se a gente pensar em trabalhos onde existe periculosidade, isso ainda se agrava mais, não é? Porque a maioria dos acidentes de trabalho acontecem, tem origem aí na questão da privação do sono. Isso de fato acaba impactando bastante, inclusive na saúde, não só na produtividade, mas na saúde mental e física desse próprio trabalhador, né? E aí a gente tem a questão da tecnologia, que acaba sendo muito positiva em alguns aspectos, mas é um vilão ali, né? Porque acaba tirando também muito desse nosso tempo do descanso. A gente dorme com a telinha ali do lado, ou adormece vendo alguma rede social, enfim, isso acaba impactando também. E é preciso, nesse caso também, Leila, ter a tal da higiene do sono, a rotina do sono, né? Para que você possa ter uma Exato. noite mais adequada? Exatamente. O termo higiene do sono,
ele traz para a gente aí um certo protocolo, né? Quais são as principais recomendações aí para que a gente tenha um sono reparador? Porque não adianta dormir apenas 3, 4 horas ou 5 horas, e mesmo que eu durma 8, mas eu não tenha um sono de qualidade, né, eu não consigo usar esse mecanismo do sono para restaurar minha saúde física e mental. Então, a higiene do sono, ele propõe para a gente algumas coisas. Primeiro, na medida do possível, a gente ter um horário, o mesmo horário para dormir. Assim, o meu corpo, ele sabe que está chegando o momento, né, de relaxamento, onde eu já vou começando a ficar mais tranquilo e propenso a entrar no sono. Segundo, também evitar bebidas estimulantes, com cafeína, ou com álcool, 4 horas antes, por exemplo, da gente dormir. Ter o nosso quarto, um ambiente mais agradável, mais fresco, que seja de uso exclusivo realmente para dormir. E aí, a questão mais polêmica de todas é evitar o contato com telas, pelo menos 1 hora antes desse horário que você pretende se recolher para dormir. Por que que isso é importante? Porque o nosso corpo, assim como todos os seres vivos, possui uma relação direta com a luz solar, para que a gente tenha, né, a liberação de cortisol no início da manhã e de melatonina no final do dia, que vai permitir que a gente relaxe. A luz da telinha confunde o nosso cérebro e faz com que a gente demore mais a entrar no relaxamento. Então, esse é um tema polêmico, porque hoje praticamente é quase impossível a gente desconectar da telinha, não é? É verdade, mas é bom você trazer todo esse assunto, a gente da luz, né, esse tema, para exatamente falar que assim impacta em todas as áreas da vida, inclusive no seu trabalho. Isso pode dificultar ali o andamento das coisas. Então, se você pode, com medidas simples como essas que a Leila acabou de trazer, facilitar essa noite, para que você tenha uma noite de sono mais apropriada, dá para fazer, mas aí você tem que querer e se esforçar para isso, né, Leila? Quero te agradecer demais pelas orientações mais uma vez. Você sabe que espaço sempre aberto aqui para a gente bater esse papo, viu? Excelente, eu que agradeço, um ótimo dia para vocês. Ótimo dia, excelente semana. Conversei com a especialista em comportamento humano, Leila Santos, falando da importância de uma boa noite de sono, inclusive para o nosso trabalho, a nossa produtividade. Você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, já está aparecendo aqui na tela para você.